Estabelecendo um hábito devocional. Por Jack Hayford. Capítulo 1. A restauração do hábito devocional. Introdução. Recentemente, o Senhor tratou muito profunda e pessoalmente comigo sobre uma área muito importante do nosso caminhar diário com Deus. 3 vezes numa mesma semana, o Senhor me acordou durante a noite e falou comigo com relação a uma falha muito séria na minha vida. Como sempre, ele foi muito gentil, mas, ao mesmo tempo, bem direto em seu conselho para comigo, como um pai com o seu filho. Sempre sou grato pela correção e disciplina amorosa do Senhor, e tenho um desejo no meu coração de ouvir e cumprir a sua palavra. Anotei cuidadosamente tudo o que ele trouxe à minha mente, pois percebi que era importante, não somente para mim como pastor, mas também para a comunidade da nossa igreja. Os líderes espirituais têm uma grande responsabilidade diante de Deus por suas congregações, uma vez que dependem deles para sua direção. Nossa vida fala tão alto quanto nossas palavras, e os rebanhos de Deus olham, ouvem e seguem os passos de seus pastores. Nós, que somos pastores, não podemos guiar as nossas congregações além do ponto até o qual nós próprios já andamos com Deus. Mais que isto, quando caímos e fracassamos, outros, infelizmente, são retardados ou até mesmo mutilados em seu caminhar com o Senhor. Isto acontece até mesmo quando os nossos fracassos não são imaginados ou até mesmo conhecidos. Isto certamente aconteceu na minha própria vida, pois eu nunca teria feito nada conscientemente que pudesse enfraquecer a vida espiritual da minha congregação. Portanto, gostaria de compartilhar com vocês as lições que aprendi com o Senhor durante esta ocasião especial de uma nova direção em minha vida. A oração e a igreja primitiva. Gostaria de começar examinando os primeiros capítulos do livro de Atos. Neles descobrimos como era a igreja de Jesus Cristo à medida que estava sendo formada. Ela começou da seguinte maneira. 1. A oração deu origem à igreja primitiva. Pouco antes de retornar ao Pai, após a sua ressurreição, Jesus deixou instruções especiais para os seus discípulos. Eles deviam esperar em Jerusalém até que fossem revestidos com poder do alto, como o Pai havia prometido. Lucas 24:49. Lucas, o escritor do livro de Atos, nos diz no capítulo 1 o que aconteceu em seguida. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu enquanto ele subia, eis que se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:9-11. Os discípulos estavam no Monte das Oliveiras quando isto aconteceu. Aí então, andaram quase 1 quilômetro de volta a Jerusalém, e reuniram-se num salão do 2º andar. Lá tiveram uma reunião de oração que durou por vários dias. Cerca de 120 pessoas estavam presentes. O dia da festa de Pentecostes chegou 10 dias mais tarde. Ainda estavam orando juntos quando, de repente, houve um som do céu como de um poderoso vento, o qual encheu a casa onde estavam assentados. Após um poderoso sermão pregado por Pedro, cerca de 3.000 pessoas foram salvas, as quais se uniram alegremente aos outros crentes. Aprendiam diariamente com os apóstolos e reuniam-se em suas casas para a comunhão, para a santa ceia e para a oração. Atos 1 e 2. O propósito de examinarmos este trecho das Escrituras é o de ressaltarmos este importante ponto. O povo do Pentecostes é um povo de oração diária. 2. Oração, uma força poderosa. A vida de oração diária da igreja primitiva não somente começou no Pentecoste, mas continuou também como uma força poderosa nos dias incomuns que se seguiram, e Pedro e João subiam juntos ao templo certa tarde para a reunião de oração diária das 3 da tarde. Atos 3:1. Vocês conhecem a história. Foi aí que o coxo que se assentava à porta do templo chamada Formosa foi curado. Através deste milagre, o número de crentes subiu para 5.000. Os líderes religiosos, no entanto,
ficaram insatisfeitos e prenderam tanto a Pedro como a João. No dia seguinte, porém, foram soltos e os admoestaram a não pregarem mais sobre Jesus. Como Pedro e João responderam a esta ameaça? Retornaram ao seu próprio grupo e contaram-lhes tudo o que havia acontecido. Ao ouvirem o relato deles, todos começaram a orar. Quando terminaram de orar, o lugar onde estavam reunidos estremeceu. Todos foram cheios do Espírito Santo, e continuaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Atos 4:31. Novamente, lemos em Atos 5:12, e muitos sinais e milagres eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E reuniam-se regularmente na área do templo conhecida como Alpendre de Salomão. Isto tem a ver com os seus tempos de oração em conjunto. Uma outra história interessante é contada em Atos 6:4. Os líderes estão enfrentando um problema em sua comunidade e precisam de uma solução. A resposta deles é sábia e prática, pois permite aos apóstolos o tempo que necessitavam para continuarem em oração e no ministério da palavra. Em Atos 7:59, lemos sobre Estevão, que foi o primeiro cristão a morrer pela sua fé. Enquanto cai de joelhos pelas pedradas de seus inimigos, ele clama em oração. O céu ouve esta oração, e o Senhor Jesus é visto em pé, à destra de Deus, pronto para receber o seu Espírito. O tema ou tópico da oração continua em Atos 8:14 e 15. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram pelos novos crentes para que pudessem receber o Espírito Santo. E em Atos 9, 10 e 11 lemos: E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Vocês se lembram de que Saulo havia acabado de se encontrar com Jesus na estrada para Damasco. Ele havia sido derrubado ao chão e cegado pela brilhante glória de Deus. Os seus olhos espirituais, no entanto, haviam sido abertos e ele nascera de novo, maravilhosamente, totalmente transformado. É provável que Ananias estivesse em oração ao receber esta visão. Ao mesmo tempo, Saulo também estava em oração, porque não sabia o que fazer. Estas orações teriam um efeito que penetraria a história até os nossos próprios dias. Sim, o povo do Pentecostes é um povo de oração. Quando oram, o Espírito Santo se move com poder. Há perdão, curas, milagres e direção divina. Oram o tempo todo e em toda parte, e Deus está em seu meio para cumprir a sua vontade. Talvez possamos dizer que o livro de Atos é um relatório de uma reunião de oração bem especial. Começou em Pentecostes pelo Espírito de Deus e nunca parou de fato. Para os crentes da igreja primitiva, a oração era uma prática diária. Era um hábito tão natural e importante quanto a respiração. Era de fato a respiração de sua nova vida no Espírito.